Dando sequência ao nosso curso, agora vamos para a aula de conduta na taquicardia regular de QRS estreito. Quais são as taquiarritmias de QRS estreito regulares? Aqui tem uma lista gigantesca, né? Pode sair desde uma taque sinusal, uma arritmia completamente comum, benigna, né? Passando por taque atrial, taque juncional, taque por reentrada nodal, taque por reentrada atrioventricular e o próprio flutter atrial. Grande parte dessas arritmias tem como mecanismo a reentrada nodal. Então, por conta desse mecanismo principal, as condutas iniciais são justamente para atuar no nodo AV. Nesse grupo, acaba que a taquiarritmia que mais motiva o paciente a procurar a emergência é a reentrada nodal, uma arritmia comum, benigna, que gera QRS estreito, irregular e tem um mecanismo totalmente envolvido com o nodo atrioventricular. Vamos lá, então, qual é a arritmia? Como eu já falei no módulo anterior, saber qual é a arritmia não vai impactar diretamente no meu tratamento. A abordagem vai ser igual para todas as taquiarritmias. Conhecer a arritmia vai ajudar nos casos refratários e na orientação pós-reversão da taquiarritmia. O que vai determinar a origem dessa arritmia acaba sendo a onda P. Se eu tenho uma onda P presente, independente da morfologia dela, eu vou pensar em taque sinusal, taque atrial, taque juncional, e quando eu não vejo a onda P, eu vou pensar em taque reentrada nodal, reentrada atrioventricular e flutter atrial. Lembrando que na taque por reentrada nodal e atrioventricular pode surgir onda P retrógrada, tá bom? Aquela onda P que surge depois do QRS, até pode surgir, tá bom? Mas geralmente eu não vou ter onda P. Beleza? Como eu falei para vocês, essas taquiarritmias geralmente envolvem o nodo AV. Então a abordagem inicial vai justamente tentar estimular e brecar aquela reentrada no nodo atrioventricular. Como é que eu vou fazer isso? Então a primeira manobra que eu vou fazer vai ser a manobra vagal. A manobra vagal tem uma diversidade de formas que você pode realizar. As mais conhecidas são essas que eu vou falar para vocês. A primeira é a massagem do seio carotídeo. É justamente na região da carótide, você vai fazer movimentos circulares. Não pode fazer uma compressão assim tão forte, vai durar mais ou menos 15 a 30 segundos, movimentos circulares, e você vai observando o ritmo. Lembrando que o paciente deve estar monitorizado durante a manobra vagal. Em pacientes mais idosos, você tem que ter medo disso aqui, tem que tomar cuidado com a presença de placas. Em alguns livros, o pessoal recomenda justamente você fazer a ausculta carotídea antes de fazer a manobra vagal. Só que a sensibilidade e especificidade desse método é baixa, né? Então, em idosos, o ideal talvez seja utilizar uma outra maneira, uma outra manobra vagal, tentando reverter esta taquiarritmia. A manobra que tem maior efetividade, esse estudo foi publicado no Lancet em 2015, que é justamente a manobra de Valsalva modificada. O que é a manobra de Valsalva modificada? Você vai sentar seu paciente, o paciente vai estar monitorizado, você vai entregar uma seringa para ele de 10 ml e você vai pedir para ele assoprar por 15 segundos. Quando ele assopra essa seringa, ele faz uma manobra de Valsalva. Ao término dessa manobra de 15 segundos, você vai deitar rapidamente esse paciente e elevar as pernas a 45 graus. De 15 a 30 segundos nessa posição. Isso você vai gerar um aumento súbito do retorno venoso. E esse aumento súbito do retorno venoso gera uma manobra vagal que tem uma chance razoável de reverter essa taquiarritmia. No estudo que avaliou essa manobra, a taxa de reversão foi bem alta, em torno de 43%. Então, se você tem um paciente mais idoso, é melhor você fazer essa manobra. E como essa manobra acaba sendo mais efetiva, talvez essa seja a melhor opção de manobra vagal no ambiente da emergência. A gente acaba sempre fazendo mais a massagem do seio carotídeo porque é mais confortável. Está ali conversando com o paciente, vai lá no pescoço, faz uma massagem e verifica como o paciente fica. Assim dá um pouquinho mais de trabalho, mas essa manobra ela é mais efetiva. Então eu recomendo que você faça essa manobra. Uma manobra super simples. Tem vídeo da nossa página explicando como é que faz. É só ir lá que você vai ver como é que faz a manobra vagal. Se porventura o paciente não sai com a manobra vagal, a gente vai apelar para uma droga que também tem atuação no nodo AV, que é a adenosina. A adenosina é um medicamento que tem uma vida curtíssima, é uma droga que atua diretamente no nodo AV, ela gera um bloqueio temporário no nodo AV e ela interrompe aquele circuito de reentrada. Como a meia-vida é muito curta, existem várias maneiras de você fazer adenosina, mas todas elas você tem que fazer com um circuito muito rápido, você tem que fazer de maneira muito rápida, porque se você fizer lentamente, quando ela chegar no coração, ela já perdeu a atividade. Aqui é uma dica de como você pode fazer a adenosina. Você pode usar esse dispositivo aqui, essa torneirinha que a gente chama, né? Que você vai pegar essas duas seringas. Uma seringa você vai fazer a adenosina e na outra você vai ter água destilada. Você vai aspirar a adenosina. A adenosina tem 2 ml só, então você aspira 2 ml da adenosina e depois você vai lavar o circuito. Esse é o objetivo desse dispositivo, é você fazer muito rápido, né?
você tem que ter um acesso periférico, né, um acesso periférico calibroso de preferência para você conseguir fazer essa dose de bolos e um flush logo na sequência. Essa torneirinha funciona como? Essa torneirinha funciona desse jeito. Para onde ela está apontando, fica fechado. Então, se ela está apontando para a água destilada, quer dizer que a água destilada está fechada. Ela vai permitir o fluxo da adenosina para o paciente. Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou administrar a adenosina, automaticamente eu viro essa torneirinha para abrir para a água destilada e fechar para a adenosina. E agora eu consigo administrar a água destilada. Como vai estar no acesso periférico do paciente, você vai pedir para o paciente elevar o membro para facilitar a chegada da adenosina no coração. Existem outras formas de administrar, não é só essa única forma de administrar. Essa acaba sendo um pouco mais fácil. Tem alguns lugares que eu gosto de colocar um soro, naquele dispositivo que tem no equipo do soro, você administra a adenosina e você aperta o soro para o soro correr rápido e chegar rápido no coração. Também funciona. Pode fazer adenosina no acesso venoso profundo? Até pode. Eu fiz uma vez e foi muita emoção. Chega muito mais rápido no coração e o período de assistolia é bem prolongado, porque é isso que a adenosina faz. Como ela faz um bloqueio do nódo AV, então você induz um BAVT temporário. Então você tem que aguardar o ventrículo responder de alguma maneira para voltar à contração. Toda vez que você for administrar adenosina, você tem que explicar para o paciente. A sensação que o paciente tem é péssima. O paciente descreve que é uma sensação de quase morte. Tem alguns pacientes que fazem um rubor facial, faz cefaleia. É uma droga que não é isenta de efeitos colaterais. Então tudo isso tem que ser explicado para o paciente. Eu gosto de brincar com o paciente e falo, você já andou de montanha-russa? É igualzinho. Você vai descer a montanha-russa, vai dar aquele efeito, mas a arritmia vai embora. Tá? Os pacientes arregalam o olho, eles ficam completamente ansiosos com a administração da adenosina. Então é uma droga que incomoda um pouco. Nos pacientes que fazem taquiarritmia recorrente, você fala que vai fazer adenosina e já quer ir embora, ele não quer nem fazer mais a medicação, tá? Então você tem que ficar atento a isso, mas é uma excelente droga, dá aquele medinho na hora, mas depois que você pega o ritmo, vai tranquilo e você consegue administrar para a grande maioria dos seus pacientes. Como é que você vai administrar a adenosina? A adenosina, a dose inicial vai ser de 6 mg. Não reverteu? Parte para 12. E você pode fazer uma dose adicional de 12 mg. Se o paciente não reverter com a dose de 12 mg, provavelmente não temos reentrada nodal. E outro diagnóstico deve ser suspeitado. Aqui temos um eletro com uma taquiarritmia supraventricular, você faz a adenosina, gera uma pausa prolongada que tem um ritmo de escape e logo depois o ritmo sinusal reassume. Além disso, a resposta à adenosina pode me trazer dicas sobre o diagnóstico da taquiarritmia do nosso paciente. Se, por exemplo, não faz nenhum efeito, ou você fez uma dose errada, ou você fez errado a medicação, você pode ter feito também, você esqueceu de fazer o flush, a droga não entrou no intravascular direito, ou então tem uma TV septal alta. Lembra que eu falei que quanto mais distante do nódo AV, maior é o QRS? Se for uma TV na região septal alta, está muito próximo do nódo AV, então o QRS vai ser estreito, então o diagnóstico vai ser outro. Mas é muito raro isso acontecer, Pode acontecer uma redução gradual e reaceleração, porque como você faz um bloqueio AV, você acaba diminuindo um pouco a passagem de estímulo entre o átrio e o ventrículo. Isso vai acontecer em pacientes com taque sinusal, taque atrial e taque juncional. Vou mostrar exemplos para vocês. Você pode ocasionar um término súbito, então nesse paciente que faz o término súbito é esse paciente que tem algum mecanismo de reentrada, algum estímulo que passa pelo nódo AV. Então aquela reentrada nodal, reentrada atrioventricular ou então a reentrada sinusal. Então se tem esse término súbito porque tem mecanismo de reentrada. E naquele paciente que faz uma taquicardia atrial com BAV de alto grau, aquele paciente que tem flutter atrial ou taque atrial multifocal. Aqui é um exemplo da redução gradual e reaceleração. Foi administrada a adenosina e você repara que quando você administra, começa a fazer essa fase de redução da taquiarritmia. Mas você não consegue identificar muito bem o onda P. Tem uma onda P aqui, mas você vê que vai aumentando a frequência progressivamente. Isso acontece em que situações? Quando tem taque sinusal, taque atrial, taque juncional. Esse paciente, eu estava de plantão nesse dia, era um paciente que estava manifestando um ataque atrial secundário a um quadro séptico. Um paciente grave, né? Você pode ver que o paciente está com PM, pressão baixa. Você pode falar, está pressão baixa, então tinha que chocar esse doente. Só que esse paciente estava fazendo essa arritmia várias vezes, já estava com noradrenalina e tudo isso era secundário ao quadro séptico. A instabilidade ela tem que ser secundária a taquiarritmia. O paciente estava instável antes da taquiarritmia, nesse caso. Então, não tem indicação de você fazer cardioversão nesse tipo de paciente. Tentei fazer adenosina mais para controle de frequência, mas eu consegui identificar que a taquiarritmia, na verdade, era um ataque atrial. Beleza? Outra coisa que pode acontecer é o término súbito, né? O paciente com uma taquiarritmia, você faz adenosina, tem uma fase de escape ventricular inicial aqui, eu tenho onda P,
QRS, outro escapezinho ventricular e depois a arritmia, o coração volta a bater no ritmo sinusal normal. Clássico das reentradas atrioventricular, reentrada nodal e reentrada sinusal. E no flutter atrial e no ataque atrial multifocal, o que acontece? Eu tenho uma taquiarritmia, né, que você pode ver que em D2, que é uma derivação inferior, onde eu analiso e vejo que tem uma onda F, eu faço a adenosina, eu faço um bloqueio atrioventricular. Só que as ondas F de flutter continuam. Tá vendo aqui? Eu consigo ver as ondas de flutter. Elas estão aqui. Ondas de flutter, então eu consigo identificar todas as ondas de flutter. Porque o átrio continua com aquele circuito de macro reentrada. Então vai gerar essa manifestação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você não conseguiu identificar que era um flutter atrial. Você fez a adenosina, seguiu o protocolo. Aí você pode falar, ih, caramba, não era uma reentrada nodal, na verdade era um flutter. Mas você fez o diagnóstico, você não vai fazer nenhum mal para o paciente, mas você mata o diagnóstico fazendo a medicação. Então esse é o algoritmo de tratamento. Você chegou um paciente para você, fez o eletro, taquicardia regular com QRS estreito, está instável hemodinamicamente, cardioversão elétrica, 50 a 100 joules, que foi na aula anterior. Se o paciente está estável, a primeira coisa que eu vou fazer, manobra vagal, posso fazer massagem de carotídeo, posso fazer manobra de valsalva modificada, ineficaz, adenosina IV, 6, 12 e 12, lembrando que é uma medicação que tem que ser feita em flush, porque tem uma meia-vida muito curta, e se ainda assim eu não conseguir reverter essa taquiarritmia, hora do beta-bloqueador. Nos casos recorrentes, eu posso partir para cardioversão elétrica também para tentar reverter essa taquiarritmia. E nos guidelines internacionais, após a adenosina, a primeira medicação que você vai fazer é o verapamil ou o diltiazem. Só que essas drogas não estão mais disponíveis no mercado brasileiro. Então, por isso que eu coloquei só o beta-bloqueador. Mas se você tiver em algum país que tem disponível diltiazem ou verapamil endovenoso, você pode fazer também sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Esse era o recado que eu queria passar para vocês. A próxima aula, conduta na taquicardia irregular de QRS estreito, a famosa fibrilação atrial. Grande abraço!